Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém? Quero aproveitar que você ainda está ainda em pé. Abrimos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 1 até o 7, nós vamos ler esta noite. Amém, Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos iniciando hoje uma caminhada falando a respeito das 7 cartas às igrejas no livro de Apocalipse, e nós vamos aprender, irmãos, essa palavra falando das igrejas está atualizada aos nossos dias, e nós vamos ver isso acontecendo na medida que nós vamos caminhando e conhecendo cada uma dessas igrejas e entendendo o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Eu creio que Deus quer nos levantar cada dia mais como servos fiéis, cheios do Espírito Santo, que creem em Deus Todo-Poderoso, que sabe quem é aquele que nós servimos aqui nesta terra. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus diz então assim, capítulo 2, verso 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e não tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Feche seus olhos um instante, amados. Vamos fazer mais uma oração, e que nesta noite você peça ao Espírito Santo de Deus que possa revelar uma palavra rema profunda ao seu coração, e que você não saia daqui de maneira nenhuma desanimado, mas que você saia daqui cheio do Espírito Santo, com vigor, com alegria, com força, para que Deus possa te usar lá onde você está inserido, na sua casa, no seu lar, na sua família, no trabalho, aonde quer que você tenha contato na sua vida, e possa olhar para você e ali conhecer que existe um Deus atuando na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós nos apresentamos a Ti nesta noite, Senhor. Lemos a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, agora nos revela a Tua vontade, nos revela, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de um propósito na nossa vida, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para desperdiçar o nosso tempo, mas para ganhar a nossa vida, para ganhar entendimento, para ter sabedoria em nosso coração, para vivermos em tempos difíceis e vencer todas as batalhas, porque o Senhor é a nossa força, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glórias e louvores ao Teu nome, Pai. Abençoa a vida dos Teus filhos nesta noite, Senhor, que eles recebam de Ti, Senhor, tudo aquilo que de maravilhoso o Senhor já preparou para eles. Nós Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado. Meus irmãos, eu fui, primeiro de tudo, além de estar estudando sobre essa palavra, mas conhecendo um pouquinho desta cidade, de Éfeso. Essa cidade era uma cidade portuária, e nós sabemos que uma cidade portuária, hoje, pelo nosso conhecimento, nós sabemos que
atrai muitas coisas. Além da prosperidade, também atrai todo tipo de situação de degradação, né, de todo tipo de problemas. E essa cidade, irmãos, ela também tinha esta característica, por ser uma cidade portuária, e ela já era naquela época um centro comercial, cultural e religioso da Ásia Menor. Era conhecido como Feira das Vaidades. Imagina tudo que o povo não encontrava ali naquele lugar. Meus irmãos, eu tenho certeza assim que nesses lugares, né, quando Deus olha para alguma cidade, alguma localidade, e como Deus tem visto, né, irmãos, nesse tempo, tantas cidades no nosso próprio país, e em outros países, aquilo que tem acontecido com o ser humano, a degradação moral, a destruição, né? Ontem ainda nós estávamos indo para a nossa casa, a gente viu coisas acontecendo assim inacreditável, que a gente não via isso naturalmente. Até minha filha estava comigo e ela observou, né, e ficou assim chocada. Eu nunca tinha visto, né? Então, me desculpe aqui falar sobre isso, mas só reforçando essa ideia do que nós estamos vivendo hoje. 2 rapazes lá no portão, lá de um colégio, os 2 lá se abraçando e se beijando, né? É um choque para quem não é habituado a ver esse tipo de situação. E logo depois a gente viu outras situações. Mas, irmãos, eu imagino o coração de Deus em relação a essas coisas. Eu falo assim, irmãos, quando nós fazemos algo na nossa vida, né, e a gente imaginando ali que está fazendo alguma coisa certa ou fazendo alguma coisa errada, Deus está olhando para nós, Deus está vendo na nossa vida, e é uma batalha, isso é uma luta que nós vamos ter na nossa vida, porque nós vivemos numa vida ainda carnal nesse tempo, e não estamos livres de passar, né, por situações desse tipo. E nessa cidade, irmãos, reinava ali a imoralidade, a idolatria. O templo da deusa Diana, que nós já ouvimos falar muitos, era uma das 7 maravilhas daquele tempo. E ali havia uma numerosa colônia judaica, nessa mesma cidade, inclusive reconhecida, respeitada pelo Império Romano. Quando aconteceu lá o assassinato de César, essa cidade, os judeus dessa cidade foram os únicos que não foram convocados para ir à guerra, para a vingança da morte desse imperador. Por quê? Porque eles respeitavam todas as condições, as práticas, né, dos judeus, que eles tinham tudo organizado, eles eram ali fortes no comércio. Então, era a única cidade daquele tempo em que os judeus tinham um pouco mais de paz. Veja, irmãos, agora vamos aqui, depois de 100 anos deste tempo, nós vamos ver um casal chamado Priscila e Áquila. Eles se mudaram para a cidade de Éfeso, e junto com eles foi ali o apóstolo Paulo. E nós sabemos, né, irmãos, quem é o apóstolo Paulo. Ele estava na sua 3ª viagem missionária falando da palavra de Deus. E ali, este apóstolo de Cristo começou a pregar o evangelho, né, de Deus, o evangelho poderoso nessa cidade, tanto aos judeus quanto a todos que ali habitavam nessa cidade. E a mensagem de Paulo falava sobre 2 coisas principais que até hoje nós precisamos ter muito na nossa vida. O primeiro delas é que ele falava sobre o arrependimento, né? Se arrepender das práticas, se arrepender, né, dos pecados. É uma coisa, irmãos, que nós precisamos cada dia nos arrependermos, né, nos apresentarmos diante de Deus, porque, irmãos, nós nesta carne não vamos agradar a Deus 100%, então todos os dias nós precisamos nos arrepender, nos apresentar a Jesus. Senhor, a minha vida, o Senhor pode sondar a minha vida, ver como está acontecendo. Mas a segunda, irmãos, mensagem de Paulo
é que faz com que o cristão, depois dele arrependido, daquele que vem buscar, né, a Deus, que Paulo falava era sobre o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, este tempo, né, acho que está aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, Atos 19, 4, né, falando ali, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é em Jesus Cristo. E eles não tinham, ali no 6 ele fala que ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então Paulo começou a falar sobre isso, e num lugar, irmãos, onde ele tinha uma certa liberdade, ele estava ali na sinagoga dos judeus, e ali Paulo pregava de que maneira? Ousadamente, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Irmãos, nós temos hoje essa liberdade aqui, né? Nós estamos aqui agregados, ouvindo sobre a palavra de Deus, e eu creio que o teu coração é quebrantado com a palavra. Você recebe, né, a palavra no seu coração, e ela é o teu alimento, ela é a tua força, ela é o teu vigor para estes dias que nós estamos atravessando. E nós vamos ver, irmãos, que através da vida de Paulo naquele tempo, irmãos, ele realizou muitos milagres extraordinários. Não sei se vai dar aqui para nós vermos, e diz aqui: e Deus pelas mãos, Atos 19:11 diz, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Irmãos, quando a palavra de Deus, né, nós vamos falar daqui a pouquinho, entra em algum lugar, irmãos, ela começa a transformar. E quando, irmãos, Deus, ele moveu estas pessoas, né, esse casal e mais o apóstolo Paulo, esta cidade, existia um propósito específico nessa cidade. A grande verdade, irmãos, que esta cidade estava sendo escolhida por Deus para receber um grande avivamento. Nós estamos falando há pouco aqui, irmãos, que se nós não falarmos das coisas de Deus, se nós não falarmos dos propósitos de Deus, se nós não invocarmos a palavra de Deus, se nós não invocarmos o Espírito Santo de Deus, se nós não invocarmos os milagres de Deus, se nós não invocarmos aí tudo que o Senhor pode derramar sobre a nossa vida, nós não vamos experimentar nada. Então o que é preciso, irmãos? Que pessoas se unam, que pessoas falem das boas novas, que falem da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, das coisas que podem transformar o coração das pessoas, ainda que você olhe para uma determinada pessoa, por uma determinada situação, e você acha que não tem uma solução. Deus pode transformar através da palavra, através da oração, através da presença do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui no livro de Atos 19:17, ele fala: isto foi notório a todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aquela cidade de Éfeso, através da vida de Paulo, da sua pregação, ela foi chacoalhada pelo poder de Deus. Meus irmãos, aconteceu algo espetacular naquela cidade. Eu estava vendo aqui, capítulo 19 de Atos de novo, e o versículo 18, ele diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Eles mesmos revelavam que tinham errado, e tinham feito coisas que não agradavam a Deus. E aí, irmãos, houve uma transformação. Aquela cidade experimentou algo surpreendente. Deus estava agindo no meio deles. O amor de Jesus era abundante. Irmãos, a palavra era pregada, e ali muitos cidadãos importantes daquela cidade estavam se entregando aos braços do Senhor Jesus.
o que acontecia em Éfeso, irmãos, era algo tremendo. As pessoas ouviam a palavra de Deus, e sabe o que acontecia com elas? Elas se deixavam ser transformadas por Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Eu estava estudando sobre isso aqui, eu estava imaginando sobre isso. Uma pessoa que vem, que tem talvez vícios, talvez problemas até de relacionamento, né? Ou alguma coisa na sua vida que atrapalha o seu caminhar, que traz para você dificuldades. De repente você ouve a palavra de Deus e você abre o seu coração e diz: Senhor Jesus, muda o meu coração. Eu não quero mais ser esta pessoa, né, que eu era antes. Eu não quero mais ser esta pessoa cheia de problemas. Eu não quero mais ser esta pessoa que traz intriga, que mente, que faz coisas contra o outro, que passa as pessoas para trás. A partir desse momento, as pessoas eram transformadas. Meus irmãos, em que meio eu estava vendo tudo isso aqui, fala que quando o Evangelho chegou naquela cidade, criou uma grande crise. E por que uma crise? A cidade de Éfeso possuía lá um teatro, espaços para banhos públicos, veja como que estava a situação, bibliotecas, mercados e ruas, calçadas de mármores. Éfeso era o centro religioso da adoração a Diana, que era a deusa da fertilidade. O culto à deusa Diana acontece através de rituais repletos de orgia e sexualidade. O templo de Diana em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Turistas de diversas regiões viajavam para Éfeso para conhecer aquela maravilha. Isso não possuía apenas uma influência religiosa, mas também econômica. Por quê? Existiam homens ali, ourives, né? E um tal de Demétrio naquela época, que trabalhava com a produção dessas pequenas imagens da deusa Diana, e vendia, e isso era um sustento muito forte para eles e para o comércio local. E eles, irmãos, quando começaram a ouvir que Paulo começou a pregar, e um monte de gente que estava ligado a eles, que estava ligado aos negócios, começaram a deixar de lado, a desistir daquele tipo de negócio, eles ficaram preocupados. Agora vai acabar o nosso negócio, agora vai acabar a nossa parte econômica, vai acabar, quem sabe, até o templo de Diana. Meus irmãos, eu digo uma coisa para você: quando o Evangelho entra na nossa vida, ele precisa causar uma crise. Amém, irmãos? É uma crise no sentido de que ele vai nos livrar de um monte de empecilhos. Ele vai nos livrar de um monte de causas que estão nos levando à bancarrota, que estão nos levando à tristeza, quem sabe, a estarmos deprimidos com uma situação, a desistirmos, quem sabe, de projetos na nossa vida. Mas, irmãos, a presença do Evangelho vai trazer esta crise para mudar o rumo da nossa vida. E realmente, meu amado, eu quero falar com você nesta noite a respeito disso. Nós estamos precisando, neste tempo, irmãos, olhar para uma crise diferente das crises que nós temos olhado neste mundo. É crises de países contra países, é crise de pessoas contra pessoas, é crise financeira, é crise disso, é crise familiar, é crise em todas as áreas do governo, em tudo que nós podemos enxergar. Mas eu quero que você, nesta noite, tenha esta visão, que você precisa de uma crise interior, do desejo de mudar mais do que, quem sabe, Jesus até hoje operou na sua vida, mas que Ele possa agora ir mais profundo no seu coração, transformando as áreas que ainda
nós não demos a liberdade para Ele, para que a nossa vida seja uma vida realmente vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida transformada. É preciso mudar, meus irmãos, mas é Deus quem muda, transforma, quebra e refaz a nossa vida. Nossa cidade, irmãos, ela poderia ser melhor, não poderia? A nossa cidade, irmãos, poderia ser transformada por um evangelho ainda mais poderoso que nós temos na nossa mão. A nossa família, irmãos, poderia ser transformada ainda mais por esse poder que nós temos na nossa mão. Eu falava com umas pessoas, esses dias as pessoas estavam reclamando, das circunstâncias. Eu dizia para elas assim: irmãos, se nós dermos moral para o diabo, ele vai se mostrar mais forte. Mas do nosso lado, irmãos, não está o diabo. Do nosso lado está o Senhor Jesus Cristo, que é Senhor de todas as coisas deste mundo. Ele tem poder, irmãos, para derrotar o diabo e todas essas coisas que ele tenta iludir a nossa vida e acabar na nossa vida. E se nós, irmãos, tivermos essa consciência e nós desejarmos esta crise, vai acontecer algo realmente poderoso na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso interior, nos nossos pensamentos. Ou será, irmãos, que nós estamos sendo irrelevantes nesse tempo? Será que nós não estamos fazendo diferença nenhuma neste mundo, meus irmãos? Será que nós não estamos usando o Evangelho genuíno, poderoso de Deus para nos dar ganho de causa, irmãos? Ou estamos tendo, quem sabe, até vergonha do Evangelho? Nós não falamos porque temos, quem sabe, vergonha de falar. E eu anotei aqui, irmãos, eu estava lendo sobre isso, a questão de uma mudança de um país. E você já deve ter ouvido falar da Coreia do Sul. Meus irmãos, lá houve um movimento de avivamento por pessoas que fizeram essa tomada de decisão, de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo. E quando isso acontecer, irmãos, naquela cidade, nós não vamos aqui idolatrar nenhum homem, não precisamos nem falar de nenhum homem, porque os homens são usados por Deus para fazer a transformação que Ele precisa na nossa vida. Então, meus irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem realiza, é Ele quem convoca, é Ele quem chama, e depende de nós, irmãos, receber o chamado de Jesus e exercer o ministério que Ele confia na nossa mão. Pregar a palavra, falar do amor de Deus, ter a palavra dentro do nosso coração para declarar, irmãos. Quando isso acontece, eu estava vendo lá que as pessoas, elas iam de madrugada para a oração, tinha fila de gente para orar, esperando um grupo de pessoas saírem para outros entrarem a buscar a presença de Deus. Irmãos, você já viu uma coisa tão maravilhosa? Deus já pensou aqui, nós com esse templo aqui lotado e lá fora já um monte de gente já ansiosa para entrar aqui dentro, esperando chegar a vez delas orarem, buscar a presença de Deus. Você imagina, irmãos, que Deus vai olhar para um local como este e Ele vai dizer assim: este é o meu povo, que eu escolhi, que eu separei, para que meu nome seja glorificado nessa terra. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu não dá tempo de eu ler aqui tudo, mas na carta aos Efésios, quando Paulo escreveu uma carta para eles, ele, ali no capítulo, eu vou ler um aqui, deixa eu ver se eu pego aqui, Efésios capítulo 2, deixa eu achar aqui, Efésios capítulo 2, e o versículo 1, esse é esse aqui mesmo, do 1 ao 3,
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor. Aliás, estou lendo um aqui, vou lendo 2. Perdão. 2. 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. E em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está dizendo a eles: olha, um dia vocês já estiveram lá sendo usados, tomados pelo desejo da carne, pelo pecado da carne, mas hoje vocês esqueceram de quem vos resgatou, de quem tirou vocês lá do lamaçal. Irmãos, quando uma pessoa ela não conhece a Jesus, ela pratica todas as obras sem ter nenhum peso no seu coração, porque não define como um pecado, mas simplesmente como uma atitude. Mas quando Jesus entra no nosso coração, nós temos o discernimento, irmãos, do que é bom, do que é ruim, e nós vamos tentar caminhar no caminho agora de ordenança, de obediência. E isso é uma luta, irmãos. Nós sabemos que é uma luta, porque andar nesse tempo, irmãos, rodeado do mal, rodeado das coisas que o mundo oferece, nos traz, irmãos, um choque. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele diz algo nesta palavra que nós lemos nesta noite, em Apocalipse, falando da igreja de Éfeso. Ele diz assim: tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Deixaram de me amar como eu sendo a primazia, como eu sendo o primeiro na sua vida, como aquele que é especial para você, sabendo que eu cuido de você, que eu faço o milagre na sua vida, que eu dou a você o sustento, a transformação, que cuido dos teus filhos, que cuido do teu trabalho, que acrescento as coisas na sua vida. E Jesus, irmãos, Ele está, através desta palavra, dizendo a cada um de nós, que nós deixamos o nosso primeiro amor. E Ele fala assim: lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde paraste de buscar a minha presença, e retorna novamente para que se acenda novamente uma chama de avivamento dentro do seu coração, e você não venha só cumprir com uma presença de estar simplesmente na igreja física, mas você se torna a igreja de Jesus na face da terra espiritual, a igreja que tem a palavra de fé, a palavra de sabedoria, a palavra de transformação. Isso que Jesus está chamando a igreja de Éfeso, e é isso que o Senhor Jesus está nos chamando nesta noite, irmãos. Eu estou trazendo esta mensagem, começando este novo ano, que a gente possa despertar novamente nesse amor e não acabar um ano novamente, quem sabe quase acabando a nossa fé, mas que a gente possa começar um ano cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e a gente possa terminar o ano dizendo: até aqui, Ebenezer, o Senhor me ajudou e tem me dado vitória, porque Ele é poderoso na nossa vida, meus irmãos. É isso que Deus quer para mim e para você. Nesta palavra, irmãos, Ele diz que nós já suportamos tudo. E agora, por que, irmãos, estamos deixando de buscar mais forte a presença de Deus? E eu quero, nessa noite, junto com você, meu amado, que está aqui nessa noite, eu quero fazer um apelo na sua vida.
E eu quero lembrar aqui de uma história, antes de eu fazer esse apelo. Eu estava assistindo um vídeo, acho que ontem, hoje, e eu vi a conversão de um jovem. A conversão de um jovem é coisa linda, né? Porque ele vem com gás, ele vem com força, ele vem com vigor, né, da juventude. Mas esse jovem, irmãos, ele não era um jovem comum. Quando ele foi diante do altar, que foi chamado ali para quem queria aceitar a Jesus, para quem queria servir a Jesus, ele foi aos prantos diante do altar e ele não conseguia nem mesmo falar, mas quando ele conseguiu tomar ali a sua força, ele disse: eu tenho muito a agradecer a Jesus. E ele começou a declarar tão forte, ele disse: não era para mim estar aqui hoje, porque quando eu nasci com um derrame cerebral, e eu não tinha nem garantia de vida, e hoje eu estou aqui diante do altar. Eu quero falar da palavra de Deus, eu quero ser um missionário para Jesus nessa terra e falar do seu amor às pessoas, da sua transformação, do seu poder. Meus irmãos, meu coração naquela hora, eu falei assim: Jesus, me perdoa, Jesus, se eu não faço mais, e se eu não declaro mais, Senhor, como este jovem tem declarado, que o meu coração possa arder da vontade de falar da tua palavra, de falar do teu amor, e dizer às pessoas que o Senhor transforma, que o Senhor cura, que o Senhor resgata, que o Senhor traz a vida, porque o Senhor é o dono da vida. Então nessa noite, meu amado, eu não sei como está a tua vida espiritual, eu não sei como que você tem tratado com o chamado de Deus na sua vida, mas eu gostaria que nesta noite, não por causa de mim, meu amado, porque eu não tenho poder nenhum, mas aquele que eu sirvo, eu sei que Ele tem poder, Ele tem propósito nas nossas vidas. Se o Senhor Jesus tem te chamado para você falar do Evangelho, para você levar a palavra de Deus, ou fazer algo na casa de Deus, eu gostaria que nesta noite você se levantasse aí no seu lugar, e você tomasse essa decisão novamente, dizer: Senhor Jesus, eu quero, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. E que você nesta noite comece a encher o seu coração com a presença do Espírito Santo de Deus, para Ele te encaminhar nesse caminho, para te levar você a fazer aquilo que Ele quer que você faça nessa terra. Cadê os valentes e corajosos que foram chamados por Jesus? Fique de pé, meu irmão. Isso, fique de pé. Você que foi chamado, escolhido, você que sente no seu coração desejo de falar de Jesus, de falar do amor de Deus. E eu gostaria que vocês que têm esse desejo, viessem até aqui à frente, amados. Nós vamos impor as mãos sobre vocês, para que o Senhor Jesus te capacite, para que o Senhor Jesus Cristo, Ele transforme a sua vida e te leve num caminho que você precisa. Quero chamar os pastores a ungir aqui as pessoas. E quem sabe você, meu amado, que está aí